Eu sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos, certo? Se inscreva aí no meu canal e vamos dar sequência a Reiuns. Estamos no capítulo 8, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te tenham todos os dias e vierem à terra desde os nossos pais também, ou o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier às terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão o teu grande nome, a tua mão poderosa e teu braço estendido para orar voltado para esta casa. Ouve tudo os céus no lugar da tua habitação, faz tudo o que o estrangeiro pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, para saberem que esta casa que edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o teu inimigo pelo caminho, porque o enviares a orar ao Senhor, voltado para a cidade que tu escolheste, para a casa que edifiquei o teu nome. Ouve tu nos céus as tuas orações e a súplica, e faz-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois há homem que não peque, pois não há homem que não peque, tu te indignares contra eles, e entregar-lhe as mãos do inimigo, a fim de que leve cativos a terra inimiga, longe ou perto esteja. E na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem na terra do seu cativeiro, te suplicares, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, de se converterem a ti todo o seu coração e toda a sua alma na terra de seus inimigos, e te levarem cativos e orarem a ti voltados para a sua terra que desse a seu pai, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei teu nome. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti. Move tu compaixão aos que levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é teu povo e tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos às súplicas do teu servo e à súplica do povo de Israel, a fim de que ouvires em tu quanto clamarem a ti, pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre os povos da terra de tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Salomão abençoa ao povo. Tendo Salomão acabado de fazer o Senhor toda esta oração, súplica, estando de joelhos com mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor, pôs em pé, abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, de quem o repouso do seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou a todas as boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que faça-se justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o nosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos
e guardares os mandamentos como hoje o fazeis. A conclusão da solenidade. O rei de todo Israel com eles ofereceram sacrifício diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício para o sacrifício o que apresentou ao Senhor 20.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei de todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No meio-dia consagrou o rei meio átrio que estava diante da casa do Senhor, portanto ali preparava o holocausto e as ofertas com as gorduras do sacrifício pacífico, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas, os manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e de todo Israel com ele, com grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia desta festa, despediu o povo, eles abençoaram o rei. Então foram às suas tendas alegre o coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. A aliança do Senhor com Salomão. Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: ouvi a tua oração, a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa, edificaste, a fim de que por ali o meu nome para sempre, meus olhos e meu coração estão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fizeres segundo tudo que te mandei, guardares os meus estatutos e meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que prescrevi nas fortes, e servirdes outros deuses e os adoradores e adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei a esta casa que santifiquei, em teu nome lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio e montejo entre todos os povos, e dessa casa agora tão exaltada, modo todo aquele que por ela passará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou a terra do Egito, seus pais, e se apregaram a outros deuses e adoraram, os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. As demais atividades de Salomão, a fim de 20 anos, terminara Salomão as 2 casas, a casa do Senhor, a casa do rei. Ora, como Hirão, rei de Tito, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste de ouro, segundo todo o seu desejo, e este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Hirão de Tiro a ver as cidades de Salomão, lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que sei, pelo que cidades estas que deste, irmão meu, eles chamaram terra de Gabu. Até hoje terra de Gabu, até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro, a razão porque Salomão impôs o trabalho forçado
e esta edificar a casa do Senhor, a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor, e Megilo e Gézer, porque Faraó, rei do Egito, subirá e tomará a Gézer, e queimará e matará os cananeus que moraram nela, e com ela dotará a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão Gézer, Bet, Aron, Abaixa, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra. Todas as cidades e armazéns que Salomão tinha, cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, a que desejou enfim edificar Jerusalém no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jesueus, e não eram dos filhos de Israel, e seus filhos, porém, restaram depois dele na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. A esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje, porém dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, e seus oficiais, seus príncipes e seus capitães, chefe dos seus carros e dos seus cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham esses a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi da sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou o Milo. Oferecia a Salomão 3 vezes por ano holocausto e sacrifício pacífico sobre o altar que edificava o Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa, fez o rei Salomão também Naús em Ezion-Geber, e está junto a Elate, a praia de Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus, os seus servos marinheiros, conhecedores do mar, com seus servos de Salomão. Chegaram a Ofir, tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. A rainha de Sabá visita Salomão. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão como respeito do nome do Senhor, veio prová-lo com suas perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de espiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, a sua casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço de seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia da casa do Senhor, ficou como fora de si. Disse ao rei: foi verdade a palavra que eu aproveito, ouvi minha terra a respeito da tua sabedoria? E contudo não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses servos que estão sempre diante de ti, que ouve a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor seu Deus. Bendito seja o Senhor teu Deus, que agradou a ti e para colocar no trono de Israel, e porque o Senhor ama a Israel para sempre, e constituiu rei para executar juízo e justiça. Deu ela rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiarias